Bom dia, hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Aproveita hoje que nós vamos pegar uma quarta, metade da quinta e meio estranhas, tá? Bom, gente, a Lua vem transitando em Capricórnio, é uma configuração de bastante linearidade já, né? Bem interessante para os assuntos técnicos, assuntos práticos, assuntos da mente racional, mas também pensando em fator assim, que não exercita muito o processo mental também é bom, né? Por exemplo, consertar coisas, arrumar, organizar, tudo isso acaba sendo favorecido. Hoje o dia vem com essa linearidade e esse clima de robustez. Nós iniciamos a terça com aquele aspecto ruim entre a Lua e Mercúrio, mas foi tão no comecinho do dia, meia-noite e 32, e desde esse momento e até a noite, às 21h02, a Lua vai aumentando um aspecto fácil com Marte, que está em Touro, então imagina aquele perfil linear. Hoje é um dia muito interessante pensando em fator produtivo mesmo, de pôr a mão na massa. Não tem uma velocidade, uma ansiedade presente, ele tem um perfil de construção mesmo, ele é bem sólido, então é interessante o dia, inclusive para os inícios que você precisa manter aí por um bom tempo, porque o que você inicia agora vai estar bem estável, né? Se mantém com bastante estabilidade, tá? Então não é uma coisa muito para aplicar mudança, assim, ele é mais para manter os interesses, né? Iniciar coisas que tenham que perdurar, por exemplo, tá? E até porque, diante desse aspecto que já é fácil entre Lua e Marte, eles se beneficiam mutuamente, né? A Lua estando em Capricórnio beneficia a Marte, Marte estando em Touro beneficia a Lua, fica uma configuração muito linear, bem interessante. Hoje o dia vai ficar legal até esse momento, então são muitas horas, tá? Antes disso, 19h48, o Sol chega ao aspecto com Saturno, um aspecto de 60 graus que é leve, né? E aí, gente, o dia ele vai tendo uma mescla dessa robustez com alguma coisa um pouco mais ágil, assim, que não vai ultrapassar a dinâmica da Lua, tá? Porque nós estamos com o Sol transitando no signo de Gêmeos e Saturno em Áries. Então, isso vai elevando um pouquinho do movimento diário e fazendo com que a gente não tenha um dia paradão, arrastadão assim, né? Vai trazendo alguma espécie de movimento. Agora, também é muito interessante porque são os dois luminares em aspectos favoráveis. É bom para a questão de exposição, principalmente esse aspecto entre Sol e Saturno, favorece lideranças, e não precisam ser lideranças do mundo global, assim, podem ser lideranças próximas, mas principalmente aquelas que têm mais experiência ou têm mais idade, por exemplo, um professor, um orientador, por exemplo, né? E acaba sendo bem interessante para essas figuras. Mas a gente pode colocar também que Sol nesse perfil com o Saturno, até porque o Saturno dá uma mãozona aqui para o Sol, né? Ele está no ponto da exaltação do Sol, é bom para inícios também pensando no sentido de sucesso, de qualquer forma. Bom, então até as 21h02 o clima fica muito legal, bastante sólido, linear, desvia zero, então você pode realizar as atividades, até as atividades que dependam de mais esforço no nível físico ou de concentração, manutenção, também hoje é um dia interessante, tá? De todos os assuntos aqui, todos, tá? Ele é assim, menos indicado, vamos dizer assim, para processo criativo e atividades que dependam muito do fator da abstração, porque o que a gente tem presente nesses aspectos é uma espécie de secura linear aqui. Então, não ajuda muito devagar, assim, a abstrair, né? Não é tanto nesse sentido, mas para o campo produtivo, sim. E depois disso, aí depois das 21h02, estranha um pouquinho ali até as 23h25, porque a Lua vai chegando a um aspecto mais difícil com Saturno, fecha um pouquinho o humor. Para os inícios já não é bom, já começa uma fase ruim para o início, tá? Depois daí já fica ruim, porque Lua com Saturno atrapalha o campo mesmo realizador, é uma indicação de problemas, é uma indicação de sujeição a coisas que não fazem parte do processo. Então, muitas pequenas coisas para resolver. Atrapalha completamente o sucesso dos assuntos que se inicia no momento. Então, desde as 21h02 até as 23h25, quadratura de Lua com Saturno. Mas aí depois, gente, para a quarta toda, a quarta já fica ruim, como eu falei para vocês, até o meio ali da manhã da quinta-feira vai ficar bem ruim. Então, na sequência, depois que a Lua passa pela quadratura Saturno, amanhã ela tem uma oposição a Vênus, bem ali no meio do dia, e em aspecto perfeito na quarta é só isso, mas depois ela vai se encaminhando para a oposição a Júpiter, então oposição aos dois melhores planetas, o que vai prejudicando muito o fluxo de prosperidade para a quarta
E quinta, depois que a Lua ainda passa pela oposição com Júpiter, vai ficar fora de curso, então vai embolar aqui quarta e quinta-feira. É só na quinta, depois do meio do dia, que começa a melhorar, para enrolar ali com a sexta-feira já um pouquinho melhor. Então, esse miolinho da semana, quarta e quinta, já ficou bem inadequados para os inícios. Aproveita hoje, vocês já até sabiam, né, que hoje ia ser um dia muito bom, dia bastante linear, robusto, não desvia, vocês vão perceber aí uma produtividade muito boa. Não é acelerado o dia, certo? E é isso que temos. Então, uma ótima terça para vocês e até amanhã.